Olá, você que é ouvinte do Bioagrotech, ou até mesmo você que chegou agora, caiu aqui de paraquedas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast que descomplica o universo dos produtos biológicos na agricultura. Meu nome é Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, e hoje a gente vai mergulhar em um tema muito pouco explorado, até por mim mesma, para ser bem sincera, mas é um potencial grande para nossa agricultura, que são os protozoários entomopatogênicos. Você já ouviu falar? Você conhece algum micro-organismo que faz esse papel? Se a sua resposta é não, prepara para a gente descobrir juntos como esse micro-organismo minúsculo pode ser tão grande aliado no nosso controle de pragas. E também oferecer uma alternativa, mais ecológica e eficiente relacionada aos meios mais tradicionais. Então fica aqui, porque o futuro da agricultura, ele pode estar mais próximo do que você imagina. Então, o que são os protozoários entomopatogênicos? Para começar, vamos entender o que são realmente esses micro-organismos. Os protozoários, eles são um grupo bem diverso de micro-organismos eucariontes unicelulares, ou seja, são seres vivos que são compostos por uma única célula, mas eles possuem um núcleo definido e outras organelas, assim como as células das plantas e dos animais, da gente mesmo, ser humano, No contexto do controle biológico, interessa pra gente os protozoários entomopatogênicos. Eles são capazes de causar doenças em insetos e levam à morte, redução da capacidade reprodutiva e do desenvolvimento. Nós, seres humanos, a gente também tem protozoários no corpo, Por isso que a gente precisa tomar vermífugo. Tem um livro bem interessante do professor Sérgio Batista Alves que fala sobre o controle microbiano de insetos. E ele conta, em um dos capítulos, que os protozoários, também como os fungos, os vírus, as bactérias, nematóides, eles são classificados como entomopatógenos. Então, eles vão atuar como inimigos naturais de várias pragas agrícolas. E também ser uma ferramenta importante no manejo integrado de pragas, no MIP. A gente fala isso bastante no podcast, Diferente de outros micro-organismos, a ação dos protozoários entomopatogênicos, ele pode ser um pouco mais lenta, comparado aos demais que a gente já tem no mercado. Mas o impacto dele na população de pragas pode ser bem significativo. Eles geralmente infectam o hospedeiro por ingestão. Então o inseto vai lá, se alimenta desse protozoário e esse protozoário vai se multiplicar dentro do inseto e vai causar vários danos aos tecidos desses insetos, que eventualmente vão levar à sua morte. E é bem importante ressaltar que, embora nem todos os protozoários entomopatogênicos eles tenham alta virulência ou ação rápida, como alguns fungos e bactérias, eles desempenham um papel bem crucial na regulação natural das populações de inseto-praga. Ou seja, você já foi no campo e às vezes não foi aplicado nenhum tipo de inseticida, nem químico, nem biológico, e você encontra o inseto morto? Provavelmente tenha sido um fungo, uma bactéria, um vírus, um protozoário até, que pode ter matado esse inseto ali no campo. E isso de uma forma totalmente natural. Na mata mesmo, que eu sempre comento com vocês que é o ambiente mais equilibrado que a gente vê muito essa regulação natural que ocorre nos ecossistemas. A sua especificidade, então, e a ausência de toxicidade para outros organismos, torna esse micro-organismo um candidato bem promissor para o desenvolvimento de bioinseticidas, Mas para você entender, qual que é o mecanismo de ação? Esses organismos, eles conseguem combater pragas de uma forma eficiente, será? O mecanismo de ação dos protozoários entomopatogênicos é bem legal, assim. Em muitos casos, é bastante específico. Diferente de alguns fungos que eles vão infectar por contato, a maioria dos protozoários, ele infecta o inseto por via oral mesmo, igual uma bactéria ou até mesmo um vírus. O inseto, ele vai precisar ingerir esses esporos ou cistos, do protozoário, e isso geralmente acontece quando o inseto se alimenta das plantas ou de alguma superfície contaminada, Ou seja, foi feita a aplicação e ele vai se alimentar. Em laboratório, para vocês terem uma noção, a gente faz alguma avaliação na Torre de Potter, que é um local que a gente adiciona o produto ali, a quantidade, e ele vai simular uma aplicação, uma pulverização de campo. Então, a gente observa dessa forma também. Não sei se vocês já conheciam. Se não, deixa aqui seu comentário também, quais outros testes você faz no laboratório, se você já conhecia sobre. E uma vez
ingeridos, esses esporos ou cistos, eles vão germinar no trato digestivo do inseto. E a partir daí, esses protozoários vão se multiplicar, vão invadir as células do hospedeiro, especialmente as células do intestino médio. Mas também pode espalhar para outros tecidos e órgãos, né? Como os corpos gordurosos, músculos, as glândulas salivares. E essa invasão e multiplicação causa uma série de danos para o inseto, né? Que podem incluir principalmente 4 pontos. Esses danos celulares e de tecidos, ou seja, o protozoário vai replicar dentro da célula do inseto, vai levar à destruição celular e disfunção desses tecidos e vai comprometer, né, toda a fisiologia desse inseto, a capacidade dele se alimentar, de digerir nutriente, de fazer funções que são vitais. A segunda seria a competição por nutriente, né? Os protozoários, eles utilizam os nutrientes do hospedeiro para o próprio crescimento e reprodução. Isso deixa o inseto em total desnutrição. A terceira seria a produção de toxina. Então, embora seja menos comum do que em bactérias, alguns protozoários eles podem produzir metabólitos ou toxinas, que também pode contribuir para essa patogenicidade e vai debilitar ainda mais o inseto, né? A quarta seria relacionada à redução de longevidade e fecundidade. Os insetos infectados, eles geralmente vivem menos e produzem menos ovos, né? Por conseguinte. E vão impactar diretamente na população da praga ao longo, né, do tempo. E principalmente por questões de alteração comportamental. Algumas infecções causadas no inseto, elas podem alterar seu comportamento e deixando ele mais suscetível a predadores ou outros agentes de controle, né? E isso, pensando no controle de pragas, é algo incrível, porque se de certa forma o protozoário vai causar um dano para o inseto, isso quer dizer que vai reduzir a sua capacidade de causar dano nas culturas. A única ressalva é que tem uma característica mais lenta, mas também é bem persistente no campo. E é importante lembrar vocês que, principalmente pensando no manejo integrado de pragas, né, no MIP, o ideal é a gente manter as populações de pragas sempre abaixo do nível de dano econômico, em vez de erradicar essas pragas completamente, porque elas também fazem parte do nosso ecossistema, né? Agora, um dos maiores desafios nessa aplicação dos protozoários entomopatogênicos é a produção em massa e a formulação dos produtos que garantam uma viabilidade e eficácia desses micro-organismos no campo. E ele pode ser aplicado de duas formas, tanto no solo quanto na parte aérea. Como eles são muito eficazes no controle de larvas de coleópteros, de dípteros, eles são difíceis de alcançar com inseticidas convencionais, a não ser que ele tenha sido adicionado ali no tratamento de semente ou no suco de plantio. E a aplicação desses protozoários, ele pode ter um controle a longo prazo, então ele pode persistir mais no ambiente. Já na parte aérea, realmente foca mais nessa questão de ingestão, né? A infecção ela vai ocorrer dentro do inseto como um principal modo de ação, mas tem várias pesquisas, né, sendo lançadas em relação à pulverização, outras técnicas para atingir as pragas que se alimentam das folhas, né? E outras partes das plantas também. Inclusive, eu coloquei um vídeo lá no Instagram, se você ainda não segue, @bioagrotech.podcast, eu adicionei um vídeo comentando sobre os fatores que podem influenciar a aplicação de biológicos nesse período de seca. E isso também vale aqui, porque a eficácia dos protozoários entomopatogênicos também vai ser totalmente influenciada por fatores ambientais, como temperatura, umidade, radiação solar, e por isso que é interessante a gente fazer as pesquisas e observar isso no campo. Mas é bem interessante, né, avaliar o que a gente precisa pensar para o futuro desses micro-organismos, que seria identificar novas espécies e cepas, porque a biodiversidade dos protozoários é muito vasta e é interessante descobrir espécies com maior virulência ou especificidade para a praga-chave, né? Para que a gente possa entender melhor como funciona esses micro-organismos no campo. Melhorar as técnicas de cultivo e formulação, porque eles não são tão conhecidos. Então, as pesquisas em relação a bactérias, a fungos, são totalmente diferentes em relação a protozoários, né? Também estudo de genômica, de proteômica. A gente falou bastante disso sobre inovações, né? Agora eu não me lembro qual foi o episódio, mas seria interessante também avaliar esse genoma e proteoma dos protozoários entomopatogênicos para ver se consegue revelar alguns novos insights
insights, né, sobre mecanismos de patogenicidade, interação com o hospedeiro, e também pensar em integração com outras tecnologias, combinar esses protozoários entomopatogênicos com outras ferramentas do controle biológico, por exemplo, né? Agora eu vou exemplificar, se você ainda não conhece nenhum protozoário, é interessante conhecer. Os microsporídeos são um dos mais falados, né? Microsporídeos e as gregarinas. Esse grupo de microsporídeo, ele é um dos mais estudados, porque eles são parasitas, né, intracelulares obrigatórios, assim como os outros grupos, e eles conseguem infectar uma ampla gama de insetos, incluindo os lepidópteros, né, as mariposas e borboletas, que é desse grupo, coleópteros, que são os besouros, os dípteros, as moscas e os mosquitos. Um exemplo bem legal é a nosema locuste. Ela tem sido utilizada no sucesso desse controle de gafanhotos e grilos em várias partes do mundo. Essa infecção por nosema, ela é causada como uma doença crônica, que reduz a alimentação, o crescimento, a reprodução desses gafanhotos e leva à diminuição das populações ao longo do tempo. Outras espécies de nosema também são estudadas para o controle de pragas em culturas específicas. E trazendo algo pessoal para vocês, quando eu estava no meu estágio na Exalc ainda, eu nem tinha entrado no mestrado, a técnica de laboratório, a Solange, maravilhosa, inclusive, ela contou de um caso em que veio um técnico do laboratório da produção de broca da cana, e eles estavam tendo dificuldades em produzir a Diatreia saccharis, porque eles faziam essa produção em massa para também produzir em vivo o tricograma, eu não me lembro agora se era o tricograma ou se era a cotésia, para o controle da broca da cana na cultura, né? E aí eles estavam tendo muita dificuldade na produção desses insetos, porque de alguma forma eles morriam cedo, a geração ficava muito fraca, a próxima geração, e eles descobriram que foi nosema. Por quê? Porque a nosema entra no trato digestivo do inseto e os outros insetos, como ficam ali próximos, eles acabam se alimentando das fezes dos outros insetos, e isso foi passando de geração em geração. Então é algo que até para a produção de insetos em larga escala também pode ser um problema, esses protozoários, né? E aí você tem que reiniciar uma nova produção, enfim. Mas esse é um caso para vocês terem uma noção de que os protozoários, eles agem de uma forma que a gente nem imagina, né? O outro grupo que seria interessante vocês conhecerem também é a gregarina. Eles são protozoários que parasitam também o intestino dos insetos, mas eles são específicos para coleópteros e ortópteros. Eles geralmente não são tão letais. As gregarinas, elas podem causar mais dano ali no epitélio intestinal, afetar a absorção dos nutrientes, o desenvolvimento do inseto. Em alguns casos, essas infecções são bem severas. Pode até levar à mortalidade, mas principalmente à redução de fecundidade do inseto. Existem também as neogregarinas, que são bem semelhantes às gregarinas, mas com um ciclo de vida um pouco mais complexo, e também os coccídeos. Eles são mais conhecidos como parasita de vertebrado, né, em algumas espécies, mas também podem infectar alguns insetos. E é bem importante ressaltar para vocês que o desenvolvimento de um bioinseticida a partir de um protozoário entomopatogênico é um processo bem complexo, porque envolve a identificação da cepa correta, a otimização das condições de cultivo, a formulação do produto e a realização de testes de campo bem rigorosos. Mas meu objetivo com vocês hoje é trazer informação, algo que vocês não conheçam, né, algo novo, e que vocês tenham ciência que o mundo dos biológicos, ele é gigantesco, e trazer essas informações, né, de uma forma mais complicada e mais clara para vocês, né, produtor rural, agrônomo, estudante, ou você simplesmente que está interessado no nosso futuro da agricultura. Eu, particularmente, não conheço nenhuma empresa que tenha produto à base de protozoário. Se você conhece, deixa aqui nos comentários ou escreve lá no nosso Instagram também, porque, como eu sempre falo para vocês, aqui é um lugar de troca, né? Que a gente aprende junto. E eu fico muito feliz que eu sempre recebo mensagens falando que as pessoas estão muito felizes com o podcast, aprendendo bastante, que não perdem um episódio. E eu quero agradecer muito vocês, tá? Isso é um incentivo maravilhoso. Falando da dica da semana,
tem uma novidade bem legal que a Embrapa lançou, e o Canal Rural também comentou sobre isso, sobre a edição gênica dos micro-organismos benéficos, e vai impulsionar bastante o controle biológico no Brasil. A Embrapa Arroz e Feijão, ela está utilizando a tecnologia de CRISPR para melhorar o desempenho dos fungos que são utilizados no controle biológico de pragas e doenças agrícolas. E isso vai ser um salto bem significativo porque vai permitir aprimorar várias características de virulência, de resistência a condições ambientais bem adversas que a gente sabe que a gente tem no Brasil, e a especificidade dos agentes biológicos também. Apesar do foco da notícia seja para fungos, mas a tecnologia de edição gênica ela tem um potencial de ser aplicada em outros micro-organismos entomopatogênicos, por exemplo, os protozoários, acelerando esse desenvolvimento, das soluções mais robustas e mais direcionadas. Então fica de olho nessas inovações que elas vão revolucionar a forma que a gente lida com as pragas no campo. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Bioagrotech. Eu espero muito que você tenha gostado e se surpreendido com esse potencial dos protozoários entomopatogênicos. Eles são muitas vezes, a olho nu, invisíveis, mas eles representam uma fronteira bem importante no controle biológico de pragas. E à medida que a demanda por alimentos saudáveis e produzidos de uma forma mais responsável vai crescendo, a busca por essas alternativas em relação aos pesticidas químicos é cada vez mais importante destacar esse tipo de abordagem, Espero que você tenha aproveitado bastante e anotado todos os tópicos. Se não, volta lá, escuta. Ou então escuta outro episódio que você também tem interesse. Curte, compartilha com aquela pessoa que não entende nada sobre produto biológico ou nunca ouviu falar de protozoários entomopatogênicos. E eu espero você na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.